Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um colóquio, um ciclo de colóquio da pós-graduação. E hoje nós temos o prazer de receber a doutora Fanny, pesquisadora Fanny, do Síncroton do Diamond. Eu queria, Fanny, te agradecer muito por ter aceitado o convite nesse final de ano, que está tudo enrolado para todo mundo, para a gente também, mas é um prazer poder receber você aqui. É uma técnica que já não é tão antiga quando a gente pega alguns artigos, mas ainda é muito, já não é tão nova, mas é muito nova ainda. Tem muita coisa sendo descoberta ainda na difração, tanto com PDF, tanto com outras técnicas correlatas. Então, eu queria te agradecer novamente e agradecer o pessoal que também está aqui. Eu sei que muita gente está fazendo prova, mas está aqui prestigiando. Muito obrigado, Fafane. Imagina. Eu vou, então, tentar compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês estão vendo? Perfeito. Estão vendo isso aqui? A apresentação? Estamos vendo estamos vendo a sua tela. E não a apresentação ainda. Então eu fiz alguma coisa errada. Calma aí. Gente, paciência. Sem problema, sem problema. Agora vocês estão vendo a minha apresentação. Deve estar indo. Agora sim. Perfeito. Ok. Eu também não consigo ver vocês quando eu estou apresentando. Deve ter um jeito, mas eu não sei. Então, eu vou apresentar aqui. Basicamente, nós vamos falar um pouco hoje sobre aplicações de difração de raio-x de pó em fármacos, né? Vou apresentar alguns exemplos que são do meu trabalho, outros exemplos que são trabalhos do laboratório onde eu já trabalhei, né? E com o passado do seminário, a gente vai falando um pouco de cada um. Então, basicamente, eu separei a apresentação em falar um pouco da minha carreira, como que eu cheguei até aqui, uns aspectos básicos da difração de raio-x, algumas aplicações e as conclusões. Então, começando aqui lá no remotos anos de 2000, 2001, eu iniciei meu bacharelado na Universidade Federal do Espírito Santo, foi de 2001 a 2005, eu trabalhei ali, analisando cálculos renais. O Marcos conhece de perto essa foto que está aí, né? Essa pedra de rim. Ele também já trabalhou um pouco com esse material. Ele e a Letícia, que era uma outra colega nossa. Então, naquela época, eu iniciei, né, na iniciação científica, quando eu estava no segundo ano da graduação, eu comecei a trabalhar com difração de raio-x para análise da composição de biominerais presentes em cálculos renais e de vesícula, né? E foi o mesmo tema que eu carreguei para o mestrado, que, finalizado em 2008, né, eu tive um ano ali de hiato, eu tive que trancar por motivos de saúde. Então, em 2008, eu terminei o meu mestrado na Federal do Espírito Santo e ali iniciou, então, foi uma excelente escola para iniciar a minha trajetória na análise de fração de raio-x, porque eram materiais extremamente diversos, com multicomponentes, né? Então, dava trabalho para analisar identificar essas fases, quantificar. Então, ali iniciou minha jornada. Depois disso, em 2009, eu me mudei para o Rio de Janeiro, comecei a trabalhar na COP, ali no programa de engenharia nuclear, e meu doutorado foi exatamente usando, né, na concentração de nuclear aplicada da COP, e eu iniciei, então, os trabalhos de análise de fármacos, né? A princípio, ali, numa reunião de grupo no laboratório na UERJ, onde a professora Regina Selle era minha orientadora, o professor Delson, primeiro orientador, a professora Regina, segunda orientadora. Então, eu ficava muito tempo na UERJ, e eu estava sem tema de tese. Em uma das reuniões,
o Marcos sugeriu o polimorfismo de fármacos, né? E o polimorfismo não foi para frente, né? Mas o fármaco ficou na minha cabeça, e aí eu procurei algumas colaborações, e eu fiz uma colaboração muito bem estabelecida, que depois deu frutos para outros estudantes também, com o Laboratório de Química Medicinal LASBio, Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas, né? Que fica ali no fundão. Então, eu comecei a trabalhar com determinação de estrutura cristalina, usando difração de raio-x de pó, por policristais, né? Nós vamos falar um pouco disso mais para frente. Depois, em 2014, eu fui para a Federal do ABC, ali em Santo André, em São Paulo, para um pós-doc, também trabalhando na mesma área, né? E aí, quem não sabe o que é Santo André, ABC de Santo André, São Bernardo e São Caetano do Sul, né? Principalmente quando a gente está... Deixa eu colocar um pointer aqui. Quando a gente está aqui no exterior, o pessoal fica assim, Federal do ABC, né? Não é do alfabeto, mas são dessas 3 cidades ali, numa das regiões mais industrializadas de São Paulo. No final de 2016, 2017, eu fiz um estágio, né? Eu fiquei 4 meses na Glasgow Caledonian University. Eu estava trabalhando num projeto paralelo de identificação de micropoluentes em água, em reservatórios de água, ali especificamente na Billings, que é um reservatório que atende aquela região ali de São Paulo, né? Então, a identificação de micropoluentes, especificamente fármacos presentes em água, porque ainda não há tecnologia na hora da purificação das águas para o abastecimento, seja capaz de eliminar todos os micropoluentes. Os poluentes em geral, sim, mas alguns micropoluentes ainda não. Então, esse projeto era uma colaboração entre a Escócia e o Brasil, numa colaboração chamada Newton Fund, e aí eu tive a oportunidade de passar 4 meses lá na Escócia, aprendendo um pouco sobre cromatografia líquida acoplada à espectroscopia de massas, que é esse equipamento que vocês podem ver aqui. Nós fizemos workshops com a população no Brasil, e foi um projeto muito legal de trabalhar, muito bem sucedido também. Depois disso, eu consegui uma posição de professor visitante, né? No Brasil a gente fala professor visitante, aqui a gente normalmente fala assistant professor. Eu fiquei 2 anos como professora visitante ali na Federal do ABC, quando eu comecei a desenvolver novos projetos, principalmente na produção de dispersões sólidas, né? Usando fármacos que são pouco solúveis para tentar driblar um desafio. Nós vamos ver também. E em maio de 2019, quando terminou meu contrato, eu me mudei para o Reino Unido. Mas eu me mudei para cá porque quando eu fui aqui, ó, nesse ano de 2017, no começo de 2017, eu conheci meu marido. Então, quando eu terminei o contrato, eu já estava com o casamento marcado, tudo isso. E eu fui chamada para um concurso que eu tinha passado na Unifesp, para professor, full professor, né? Como é que fala? Professor adjunto. Adjunto, obrigada, Marcos. Para professor adjunto, eu passei no concurso na Unifesp, e aí eles me chamaram para assumir, mas aí eu já estava com tudo marcado aqui, eu abandonei o concurso, eu não assumi, e aí eu mudei para o Reino Unido, me casei, e aí depois eu apliquei para uma vaga no Diamond, para trabalhar na linha de PDF, a I-15-1, que é essa linha dedicada a PDF, e aqui eu estou até hoje, né, indo para 2021, tem um contrato de 3 anos aqui no Diamond, e aqui eu estou trabalhando. Então, basicamente, foi essa minha jornada até aqui. E falando para vocês um pouco do básico, né, de difração de raio-x, eu acredito que a maioria que já tem alguma familiaridade, mas quando a gente tem amostras, né, em pó, basicamente o que acontece, a gente incide o feixe de raio-x sobre essas amostras, e o espalhamento é coletado na forma desse padrão de difração aqui. A gente tem picos, né,
A gente pode ter um background, que isso vai depender do seu material, do equipamento que você está usando, né? E aí a gente consegue tirar muita informação a partir daqui, né? Por exemplo, na forma, se o seu pico é mais alargado ou se ele é mais fininho, né? Você vai conseguir, então, tirar informações a respeito da cristalinidade do material, se esse material apresenta desordens, defeitos, né? Tamanho de cristalito, estresse, enfim. Isso aqui você vai olhar ali para a forma do pico, para conseguir olhar. Mas a forma do pico ela é afetada também pelo instrumento que você escolheu para fazer essa medida. Se ele tem uma pureza espectral, qual a geometria escolhida, as condições do feixe, né, que você escolheu para fazer a sua medida. Então, aqui a gente já começa a enxergar que tanto a amostra quanto o instrumento são importantes para você obter um bom padrão de difração, né? Quando você olha aqui para a intensidade dos picos, o que você está olhando no fundo, é a posição atômica dos átomos que compõem o seu material, né? Então, você vai dizer, a intensidade vai te dizer exatamente, vai traduzir para você uma informação que vem da densidade eletrônica de cada átomo que compõe esse material, né? E qual o poder de espalhamento desses átomos. E por isso que tem a ver com a intensidade, tá? Isso, você pode tirar informação da posição atômica, se existe orientação preferencial, se o seu material é um material mais pesado, né? Com átomos mais pesados, ele vai absorver mais a radiação, então você vai ter ali diferenças na intensidade, porosidade, enfim. E, novamente, a geometria, a configuração, a polarização que você escolher para o seu instrumento vai afetar a intensidade também. O background, aqui a radiação de fundo que a gente tem, muitas vezes a gente simplesmente ignora, né? Em grande parte das análises, nós não levamos em conta esse background. Nós usamos só para dizer, assim, nós temos uma quantidade de fase amorfa aqui, mas nós podemos tirar informação a partir desse espalhamento difuso sobre qual é o seu sample holder, a sua... Meu Deus. Porta-amostra. Se a matriz que você está usando, a matriz do seu material também pode estar inserida ali informação. Gente, me desculpa, tá? Quando eu esqueço alguma palavra assim. Então, assim, o background ele é extremamente importante. Vocês vão ver que mais para frente, quando a gente trabalha com dados de PDF, muitas vezes, nos materiais amorfos, o que você tem parece só um background, só uma barrigona dessa, assim, né? Mas aqui existe informação, por exemplo, sobre os pares atômicos. Então, é importante a gente olhar para o background também. As posições das reflexões aqui, como que vocês veem em vermelho, elas vão traduzir para a gente os parâmetros da célula unitária. Ou seja, qual é o tamanho dessa caixinha, qual é o tamanho da célula unitária, quais os ângulos, né? Qual é a simetria, né? Tudo isso você colhe a partir da posição das reflexões. E, de novo, né? Comprimento de onda vai afetar divergência do feixe, o alinhamento do seu instrumento. Por exemplo, se você mede um comprimento de onda do cobre, você pode ter esse tipo de perfil. Mas se você pega o mesmo material e mede com comprimento do molibdênio, da prata, que são comprimentos de onda menores, todas essas reflexões elas vão sofrer um deslocamento para a direita, aqui para a direita. Então, você vai ter a mesma informação, mas com a posição deslocada. Por isso, você tem que saber qual é o comprimento de onda que você está trabalhando. Então, todas essas informações você pode obter de um difratômetro de raio-x de pó e você pode otimizar os seus dados, tomando cuidado com todas essas, com todos esses parâmetros instrumentais aqui. E aí, eu digo para vocês que tão importante quanto a coleta dos dados, né, é importante também você fazer uma boa aquisição, uma boa escolha de um instrumento, se você vai medir, aqui, por exemplo, é do laboratório do professor Fábio Furlan, na UFABC,
esse instrumento, é um STOI de bancada, monocromático, né, geometria de transmissão, e aqui é uma foto da linha de luz aqui que eu trabalho, a linha de PDF. Então, escolher um instrumento, preparar a amostra muito bem preparada, tudo isso é essencial para que você tenha um resultado bom, um dado bom, porque se você não tiver dados bons, nem que você tenha o melhor software, você não vai conseguir tirar a informação dali. Então, você precisa ter dados de qualidade. Então, partindo para as aplicações. A primeira aplicação que eu vou apresentar aqui é uma aplicação, um trabalho que foi feito por uma aluna na época de mestrado do professor Fábio Furlan, a Kelly Lixandrão, e só para ilustrar para vocês como que nós podemos usar a difração de raio-x para identificar fases, polimorfos, coisas desse tipo. Então, a Kelly, aqui, ó, a primeira referência que, se vocês quiserem procurar, né, a dissertação dela é de 2012, né, ela trabalhou com amostras de albendazol, e eram 7 amostras diferentes que foram fornecidas por uma indústria farmacêutica. E ela viu que existia diferenças, né, entre esses padrões aqui, e a gente pode destacar essas reflexões aqui, que vocês vão vendo que elas vão dobrando, vai mudando um pouquinho de lugar, e aqui essa faixa amarelinha, essa faixa cinza que eu destaquei, vocês veem que as reflexões, elas são bem diversas mesmo. Então, tecnicamente, elas teriam que ser iguais, mas dentro de uma amostra, de uma mesma amostra, você pode ter misturas de fase, e aqui foi o que ela identificou, mistura de 2 formas diferentes do albendazol, que é a forma 1 e a forma 2, o polimorfo 1 e o polimorfo 2. Então, ela fez aqui exatamente identificação de fase usando difração de raio-x. Além disso, a Kelly e o professor Fábio Furlan perceberam que algumas amostras, elas apresentavam essas reflexões bem mais intensas e bem fininhas, né, bem localizadas aqui, nessas posições que não correspondiam a nenhuma das formas do albendazol. Então, eles fizeram um trabalho bem minucioso de identificar isso era uma impureza, era uma contaminação, o que era. E olhando para o processo de síntese desse material, o professor Fábio e a Kelly perceberam que durante a síntese desse material era usado um material catalisador para catalisar uma das reações que continha paládio, né? E aí, durante a pesquisa, eles perceberam que o óxido de paládio era o material que se ajustava perfeitamente a esses dados aqui do albendazol número 4. Então, além de identificar diferentes fases, eles identificaram algo que não pertencia nem a uma das fases do fármaco, né? Então, era um contaminante ou um resto de síntese, podemos dizer assim. Isso pode acontecer. Então, essa é uma das... são aplicações que você pode usar difração de raio-x para analisar, para fazer. Outra aplicação que eu trabalhei bem mais de perto, durante todo o meu doutorado, o professor Fábio Furlan também, durante o doutorado, durante o pós-doc, durante o tempo que eu fui professora na UFABC, também nós colaboramos durante todo o tempo, e eu continuo a colaborar com ele até hoje, né? Nós continuamos com uma relação bem próxima, científica bem próxima. Então, eu passei a fazer a determinação de estrutura cristalina usando difração de raio-x de pó. Então, a gente sabe que monocristal é a regra, o padrão ouro, né, para determinar estruturas, até porque você tem uma informação de um cristal que é tridimensional, e você vai reconstruir essa informação tridimensional do cristal. Então, de fato, o monocristal é o padrão ouro. Porém, muitas vezes, né, a gente não consegue cristalizar o material, alguns materiais não conseguem ser produzidos com tamanho suficiente ou estabilidade suficiente. Isso tem diminuído ao longo do tempo, porque hoje em dia a gente tem tecnologia com feixes cada vez menores, que podem atender cristais cada vez menores, né, claro,
Mas existem materiais também que só estão disponíveis em forma de pó. Eles não estão disponíveis em outra forma. Então, a difração de pó entra aqui como uma técnica que vem a preencher essa lacuna para esse tipo de material. E aí, toda tecnologia, instrumentação, software que nós temos hoje em dia, ajuda. Por quê? Aqui no monocristal, a preparação da amostra é mais difícil. Para você obter um cristal bonitinho, perfeitinho para usar, é a parte mais difícil do processo. Já que quando você está usando pó, o que você está fazendo com aquela estrutura tridimensional que você tinha é colapsar aquela estrutura. Você esmaga os cristais, o cristal ali, né? Você tem um pó, e a informação tridimensional é colapsada em uma única dimensão. E o seu trabalho, então, é reconstruir toda essa informação tridimensional a partir de uma dimensão, que é o seu difratograma de raio-x. Então, preparar a amostra é mais tranquilo, as medidas também, mas essa fase aqui da solução da estrutura, ela é mais desafiadora, tá? E aí, eu vou falar um pouco, os exemplos que eu vou citar aqui, tem a ver com o trabalho que eu fiz no LASBio, né? Nossa colaboração ali com o pessoal da Química Medicinal. E eu destaco que é tão importante quanto planejar e sintetizar esses fármacos é que você tenha um entendimento do perfil farmacocinético e farmacodinâmico, né? As propriedades físico-químicas desses compostos são extremamente importantes, e a cristalografia entra aqui para preencher essa lacuna, né? Para dar mais informações dos aspectos, principalmente das propriedades físico-químicas desse material, também dá algum insight para relação estrutura-atividade, estrutura-propriedade, que você queira, então, desenvolver. E o nosso trabalho aqui é caracterizar em estado sólido esse material, porque em estado, em solução, né, a gente tem outras técnicas. E um primeiro exemplo que eu mostro aqui para vocês foi um trabalho que foi publicado em colaboração com o LASBio, a UFABC e também a UERJ, onde a Isadora, que ela está até assistindo a gente aí, a Isadora a Isadora, o Fábio e eu, nós entramos, então, com a professora Regina, numa colaboração para fazer a determinação de estrutura de um composto chamado LASBio 2024, que foi desenhado a partir dessa molécula aqui, da hibridização dessas duas moléculas, que é um que já está no mercado, que é o Fasudil. Ele tem diversas atividades, né, ajuda em problemas como Alzheimer, vasodilatador, enfim. E aqui era o LASBio 1524, que eles, então, juntos formaram sintetizaram uma nova série congênere de inibidores do que eles chamam de ROCK, são ROCK quinases, né, proteínas quinases, visando otimizar, então, a atividade, né. Então, esse daqui a molécula é exatamente isso, e aqui no lugar do R a gente tem essa terminação, tá? Então, a determinação foi feita com bastante sucesso, né? Seguindo uma metodologia onde se inicia pela indexação. A gente primeiro ele fala qual é o tamanho da caixinha, para depois saber quantos átomos, quantas moléculas desse material vão caber dentro daquela caixinha. Então, é feito um processo de simulate annealing, ou seja, a gente faz a gente modela, a gente vai atrás desse modelo, permitindo que esses átomos eles tenham uma mobilidade, dando energia para que eles tenham essa mobilidade, e essa energia vai diminuindo, fazendo com que se encontre um mínimo local e um mínimo global, que é onde a molécula meio que congela. Então, a partir desse modelo, que é ranqueado por uma figura de mérito, né, a gente vai, então, entender se esse modelo realmente se adequa àqueles dados que nós temos experimentais. E aí, algo extremamente importante é você agregar técnicas experimentais complementares. Por exemplo, aqui a gente pode ver um TG, um DSC, né, que mostrava para a gente que tinha... Esse não era o mais perfeito TG-DSC, como vocês podem ver aqui, né?
os equipamentos, às vezes, não estão os melhores que a gente pode. Mas indicava que existia a presença de água, e a gente viu que essa água não era uma água superficial na estrutura. Então, durante o processo de determinação da estrutura, foi adicionado moléculas de água para preencher os voids que apareciam dentro da célula unitária. E, no final, ao invés de ter uma molécula, como fala? Desidratada, né, vamos dizer assim, a gente tinha uma molécula hidratada, né? A gente tinha uma molécula hidratada do lásbio 2024, cristalizou num sistema monoclínico, né, P21/C, com os parâmetros de rede, que a gente não vai citar aqui porque não vem ao caso, mas aqui a gente também vê que as moléculas de água tinham um papel extremamente importante na agregação, né, de como essa molécula se comportava se juntava dentro da célula unitária, porque ela faz interações de hidrogênio, que são as interações mais fortes nesse caso, para manter essas moléculas juntas. Então, foi um trabalho que foi desenvolvido ali, principalmente pela Isadora, e foi publicado pelo Ramon, que foi quem sintetizou toda essa série, no Journal Enzyme Inhibition Medicinal Chemistry. Um outro exemplo também, que eu trouxe também um outro exemplo que foi feito por alguém da UERJ, né, eu priorizei esses exemplos, que foi a Isadora também, a gente trabalhou muito junto, eu e a Isadora, e era outra série de lásbios, né, e aqui eles tinham uma diferença básica, esse lásbio. Um era metilado, né, então tinha o precursor, que era o lásbio 1027, eles abriram esse anel aqui, né, então virou esse anel aqui, e depois fez um isosterismo de anel para poder ter esses dois protótipos, lásbio 18, 34 e 35. A diferença entre eles, né, a diferença entre esse, ou melhor, eles abriram um anel aqui nessa benzodioxola para ter esse anel aberto aqui, e aí uma hibridização dessas duas moléculas. O que acontece? O 1834, ele é a molécula, né? E o 35 é metilado. Então, aqui num lugar tem uma metila e no outro só um hidrogênio. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, novamente, combinando com técnicas experimentais. Poderia dizer, mas a diferença é só um carbono e 2 hidrogênios, né? Um é metilado e outro não. Mas olha que diferença faz, por exemplo, na morfologia. No exemplo anterior, a gente viu que técnicas experimentais podem dar para a gente um insight de se a gente tem resto de solvente, se a gente tem água estrutural, água superficial, né? Usando aqui. Mas, por exemplo, o DSC que a gente vê aqui mostra que essas duas moléculas parecem estar bem purinhas, não parece ter nada afetando. Mas quando a gente olha a morfologia, elas têm morfologia diferente, né? Então, algo afeta, além do ponto de fusão delas também ser diferente. Então, a gente percebe que uma metila, ela faz diferença na molécula, faz o padrão de difração que vocês podem observar é totalmente diferente, né? E a resolução da estrutura mostra essa estrutura aqui, né? Com essa forma para o não metilado e essa aqui para o metilado. E a gente observa que o local onde as interações de hidrogênio se encontram, elas são diferentes para o metilado e para o não metilado. Por quê? Justamente porque o sítio, né, mais fácil aqui no doador e aceptor de interação de hidrogênio, que normalmente é aqui na subunidade NaCl-hidrazona, ele foi substituído por uma metila, né? Então, ele perde esse sítio aqui, e aí foi substituído por essas interações aqui no composto metilado. Então, são informações que são importantes no desenvolvimento de novas moléculas. E aí eu vou falar agora de alguns desafios que a gente tem no campo da indústria farmacêutica, né? A gente viu, então, identificação de fase, identificação e quantificação de polimorfos, de contaminantes, nós temos ali exemplos de determinação de estrutura cristalina, mas o que tem acontecido, que nós vemos nos últimos anos dentro da indústria farmacêutica, é que mais de 70% dos
dos fármacos, os novos protótipos no pipeline, ou seja, em desenvolvimento, eles apresentam um perfil de baixa solubilidade, né? Aqui a gente tem essa tabela, né, BCS, que é uma classificação de biodisponibilidade, né? Então, a gente tem a classe 1 até a classe 4, onde o ideal seria que a gente tivesse uma alta solubilidade e uma alta permeabilidade, né? Permitindo, assim, que uma dose menor, uma dose mais adequada do fármaco chegasse ao alvo, né? Onde nós gostaríamos que ele chegasse com mais eficiência. Só que o que a gente vê é que a maioria dos fármacos estão aqui nessa faixa 2, na classe 2, que é baixa solubilidade. Então, para que você tenha uma dose efetiva, né, no seu alvo, você tem que ingerir mais fármacos, digamos assim, dá, né, uma dose maior, porque a solubilidade dele é baixa. Então, muito vai ser excretado, não vai ser solubilizado, não vai entrar na via sistêmica, né? Então, isso aqui é um desafio. A gente vê um outro grande parcela que está aqui, ó, tem baixa solubilidade e baixa permeabilidade. Então, a solubilidade aquosa, ela é extremamente importante nessa medida, que é a medida da biodisponibilidade do material, né? Para ele chegar ali no local desejado, no receptor desejado. E aí, qual que é o objetivo? Qual é o desafio, né? Aumentar a solubilidade e a performance desses materiais. E aí, a indústria farmacêutica tem investido bastante no desenvolvimento de fármacos que tenham uma formulação ou amorfa, ou seja, não são cristalinos, ou nanocristalinos, né? Eu tenho até aqui, eu não sei se vocês estão vendo a minha imagem também. Eu tenho até aqui um livro que é um livro bem legal, mas ele é todo dedicado a drogas amorfas. E aqui você vê vários desafios que a indústria farmacêutica tem enfrentado por causa da baixa solubilidade dos materiais. Então, esse é o objetivo, né? Desenvolver ingredientes ativos que sejam amorfos ou sólidos não cristalinos, ou dispersões sólidas, né? O que seja, mas aí eles barram em algumas barreiras, que é a falta de ferramentas para caracterizar as propriedades, ou digamos, né, mais estruturalmente, esses nanocristais, ou nanos sólidos, e os materiais amorfos. E aí eles são estruturalmente heterogêneos, além disso, eles são instáveis, né, fisicamente. Muitas vezes você consegue obter um material amorfo, mas ele cristaliza nas condições mais simples de produção ou de estocagem desse material. Então, são as barreiras que a indústria está tendo que enfrentar e está conseguindo driblar ao longo dos anos, um pouco de cada vez, né? Então, por que essa barreira, né? A gente vê aqui, como que eu posso obter informação estrutural de coisas que são nanocristais, como você pode ver aqui, ó, materiais que têm ali um tamanho, numa escala muito pequena. Por que isso? Porque quando você lembra que a gente usa raio-x, né, a difração de raio-x, porque o tamanho do seu material, o tamanho da molécula, por exemplo, ela é da mesma ordem de grandeza, o tamanho das ligações, da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda dos raios-x, né? Então, a gente consegue ver o fenômeno da difração e, por isso, a gente tem ali os picos de Bragg. Agora, por exemplo, um material nanocristalino, um material amorfo, que você vai ter de perfil é um negócio esquisito, assim, uma barrigona, e você não tem ali informação estrutural, até porque não existe uma informação estrutural de longo alcance, né? É só uma informação de médio e pequeno alcance. Então, aqui entrou a minha ideia, né, então, de tentar usar uma técnica já conhecida há muitos anos na área de vidros e de coisas inorgânicas, né, mais inorgânicos, para tentar entender se é possível usar essa técnica também, que é o espalhamento total e a análise PDF, para acessar informação de ordem local, não de longo alcance, porque a gente não tem isso
em amorfo, né? No amorfo você não tem aquela repetição tridimensional e periódica do seu material. Então, para tentar olhar ali para o arranjo local do material estudado, né? Então, só para dar um overview aqui para vocês do que a gente já tem na literatura, que é muito pouco dentro da área de fármacos e PDF, mas nós vemos, por exemplo, a descrição de quão fisicamente estável uma formulação amorfa pode ser, porque eu não consigo ver isso só pela difração de raio-x normal. Por exemplo, olhando se a forma amorfa mudou aqui. Não tanto faz, né? Eu não vou conseguir entender qual a diferença. Então, usando o PDF, a gente tem, e principalmente esse trabalho aqui mostra muito bem um trabalho que eles fizeram com a carbamazepina e de onde derivava. Eles usaram diferentes metodologias para obter a carbamazepina amorfa, comparado com a cristalina, né? E qual forma da cristalina foi usada para obter a amorfa. E eles conseguiram identificar diferenças e a origem de cada uma. Então, determinar se uma formulação particular, de fato, é uma dispersão sólida ou só uma mistura de fases, né? Por exemplo, se você tem uma mistura de amorfos e mede o espalhamento normal, a dispersão de raio-x normal, você não vai conseguir ver diferença na mistura desses amorfos. Mas se você faz o espalhamento total e usa essa técnica, você pode ter alguma chance de enxergar essa diferença. Então, para diferenciar formas amorfas de nanocristalinas em sólidos moleculares, e também contribuir para o refinamento e talvez a determinação de certas estruturas, que é esse trabalho aqui, que é praticamente o único trabalho que fala sobre modelar, né, a estrutura a partir de dados de PDF, que é algo que eu também comecei a desenvolver aqui no Diamond, né? Então, o que é possível? Eu separei aqui 3 fármacos que eu comecei a trabalhar. A gente começou a desenvolver uma metodologia de determinar essas estruturas a partir de dados de PDF, e o que eu fiz uma determinação em batch, rodei mais de 100 determinações de estruturas para cada um deles, né? E a gente viu que grande parte delas, pelo menos, dependendo dos fatores que você mexe dentro do seu protocolo, né? Então, você consegue encontrar a mesma simetria, a mesma estrutura. E por que a gente começa com fármacos tão pequenininhos assim? Porque quanto maior, por exemplo, nesse trabalho aqui do grupo do professor Martin Schmidt, ele trabalha com a quinacridona, por exemplo, que é uma molécula maior, mas ela tem poucos graus de liberdade, porque são 4 anéis, né, juntos, ela não tem muito grau de liberdade. Então, nós começamos escolhendo moléculas que tinham baixa liberdade conformacional, para a gente poder começar o desenvolvimento dessa metodologia. Outra coisa que nós começamos a fazer é analisar diferenças, né, na hora de amorfizar ou na cristalização desses materiais. O Formepisole foi um material que nós compramos na forma líquida, mas que ele cristaliza a temperatura ambiente. Então, nós fomos acompanhando, né, a cristalização dele, você vê aqui, ó, de 20 em 20 Kelvin, depois de 5 em 5, até que chegou no momento, a temperatura ambiente, que ele cristaliza, e a gente está ali, então, interessado em ver essas diferenças no arranjo aqui, no arranjo de menor ordem, né, numa ordem local, e depois a gente tem a informação mais tridimensional, que, claro, muita influência de orientação preferencial, porque ele cristalizou dentro do capilar, né? A gente tem que levar tudo isso em conta, mas para mostrar para vocês que a gente está começando a entender melhor o que pode ser feito com PDF dentro do campo dos fármacos. Volto a dizer, é um desafio, não é fácil, porque muitas vezes você não
o espalhamento dessas coisas que são muito leves, né, átomos muito leves, é um espalhamento muito pequeno. Então, as diferenças são muito pequenas, então é um desafio grande usar PDF para análise de materiais orgânicos, né? Aqui é um outro exemplo também, para que vocês vejam, a gente está trabalhando num material que é coamorfo, né? A gente conhece muita coisa a respeito de cocristais, mas a gente está trabalhando agora com coamorfos, e a gente sintetiza esses coamorfos em razões diferentes, né? E a gente já viu, eu já comecei as análises, né? De comparar ele na forma cristalina, né? Depois, cada um amorfizado separadamente, e como eles conseguem se estabilizar, porque o objetivo aqui, se a gente amorfiza só esse aqui separadamente, a gente, em alguns dias, ele se torna cristalino. E a mesma coisa acontece para esse. Então, ao invés de usar polímeros ou outras coisas, a gente está mostrando que um fármaco pode ser um fármaco dual em suas atividades, mas que também esses fármacos, eles estabilizam um ao outro, né? Coestabilizam um ao outro, dando um resultado de um coamorfo estável, que não cristalizou já eu produzi esses materiais há mais de 3 meses e eles permanecem na forma amorfa. Então, é isso que a gente tem trabalhado mais de perto, mudando também o ambiente. Nós temos uma câmara de ambiental, onde a gente consegue controlar a temperatura e umidade para acompanhar, né, a mudança estrutural desses materiais ao longo do tempo. Então, em conclusão, com certeza, a difração de raio-x de pó é uma técnica útil, né, no planejamento e síntese de novas moléculas, para monitorar a qualidade dos ingredientes ativos, né, na produção, no estoque, na detecção, no monitoramento de drogas, né, produtos espúrios dentro das drogas, e na caracterização de formas amorfas também. Então, é um range muito grande. Difração de raio-x é, de fato, uma ferramenta muito poderosa dentro da indústria farmacêutica e que nós, cada vez, desejamos explorar mais e mais. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muitíssimo obrigado, Fanny. Muitíssimo obrigado. É legal que você falou do PDF de uma maneira que eu, que ainda não tenho muito conhecimento sobre a técnica, dá para começar a entender. Mas antes que alguém faça alguma pergunta, posso te fazer uma? Vou aproveitar claro. meu poder de host aqui para fazer a pergunta, que é o seguinte. Quando a gente vai fazer a determinação da estrutura por pó principalmente, a gente pega o modelo e a gente coloca aquele modelo dentro já da indexação que a gente fez. A gente já tem o primeiro modelo teórico de indexação gerado. Eu pego o modelo da molécula minimamente otimizado e tento combinar as duas. Você tem já essa otimização também da sua molécula, que no caso ela é bem pequenininha, e aí você tem que fazer... O procedimento é muito similar. Eu coloco ele como se fosse uma indexação. Porque não tem isso, não tem grupo cristalino, porque né? Você não tem mais uma célula unitária com repetição. Exato. Né, com periodicidade. Então, você não tem esse modelo de célula unitária onde você até tem um modelo de célula unitária, mas você não tem essa repetição onde você pode dizer que isso daí foi otimizado. O que você tem, o que a gente introduz, eles são... eu trabalho principalmente com uma técnica que a gente usa, que é de corpo rígido. Então, você vai dizer para o programa, né, você vai dar para ele um modelo de corpo rígido, e o seu corpo rígido tem que tentar descrever ao máximo a maneira como você descreve esse corpo rígido, que nada mais é do que desenhar a molécula em termos de uma matriz Z, que é dizendo as distâncias, as torções, os ângulos. Então, você tem que descrever isso de forma que, na hora que o programa vai encontrar a solução, ele tenha liberdade, ele consiga identificar onde ele pode torcer, onde ele pode
mudar o ângulo. Então, você tem que. A descrição do corpo rígido é uma parte mais importante. Então, eu não posso, por exemplo, desenhar a molécula no Ken Sketch, no Marvin Sketch e usar. Eu tenho que desenhar o corpo rígido usando uma matriz Z para introduzir no processo de otimização ali dela. E aí a gente precisa introduzir o que a gente chama de dummy átomos, né? Como se fossem átomos fantasmas para ancorar e dar referência para essas torções, essas ligações. Legal. É por isso que não tem como você começar a desenvolver uma metodologia usando, por exemplo, a molécula de Lásbio 294, que tem milhões de graus de liberdade. Você precisa começar ali do mais básico, né? É exatamente isso que eu estava pensando, porque quando a gente tem a indexação e a molécula, a gente tem, no caso, a condição de contorno, né? Que um tem que atender o outro. No caso agora, eu estou até com a Isa, a gente está fazendo um trabalho de determinação, que a gente teve que implementar corpo rígido dentro da determinação você pode dizer ali, através dos restraints, né, como que as ligações são feitas, você pode colocar uma macro de corpo rígido, porque isso aí ajuda no processo, diminui o tempo de processamento, né? Então, mas essa parte aí é algo que é bem fundamental ainda na literatura, então está indo bem devagar mesmo. O legal é que você está pegando exatamente o início da onda. O legal é mais desafiador, né? Porque tudo pode dar certo, tudo pode dar errado. Que você tem que voltar na teoria bastante. Pessoal, perguntas? Oi, eu tenho uma pergunta. Oi, Catrine. Oi, Fanny, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Obrigada. Então, assim, de uma maneira bem geral, quais são os desafios que a gente pode encontrar com o uso da técnica de PDF? Eu acho que o maior desafio é quando você tem elementos que são muito leves, então principalmente os compostos orgânicos, porque a PDF é uma técnica muito mais voltada para compostos inorgânicos, né? Mas ela é extremamente versátil quando se trata de inorgânicos, porque ela te dá muita informação, né? Pessoal que trabalha com baterias, que trabalha com... e principalmente com nanomateriais, né? Porque até o momento, mesmo que você tenha um nanocristal, mas como ele tem a dimensão muito pequena, você não consegue ver picos bem definidos no seu difratograma. Você tem coisas muito largas que você não tem condição de dizer se tem algo de overlapping ali. Então, o PDF é extremamente importante quando você está trabalhando com nanomateriais, tentando modelar a estrutura de nanomateriais. Por exemplo, nanopartículas de ouro, como que é a construção, como os átomos estão distribuídos. Até alguns 10 anos atrás, você não tinha como caracterizar esse tipo de material em termos de ordenamento local, né, de estrutura, né? Hoje em dia você tem como inferir tamanho de domínio de nanopartícula só usando PDF. Então, realmente, ela é extremamente útil, mas o maior desafio é quando a gente está... Eu acho que é isso que eu estou enfrentando agora, que é tentar usar, e eu não posso bater o martelo ainda que ela é extremamente eficiente, porque os desafios são gigantes. Analisar os dados de PDF para fármacos, para compostos orgânicos, é muito desafiador. Eu estou trabalhando com isso agora, tem uma colega minha aqui que é cientista de linha também, ela tem alguns materiais que são polímeros, que exigem fazer um modelo muito mais complexo do que você tem para você fitar, né, ajustar esse modelo aos seus dados de PDF. Então, trabalhar com coisas orgânicas, que geralmente são cadeias maiores, você tem muito maiores graus de liberdade, e no topo de tudo isso, em cima de tudo isso, você tem um espalhamento muito menos intenso do que materiais que são mais pesados, né? Não sei se eu respondi. Obrigada. Sim. Obrigada. Obrigado, Catrine, pela pergunta. Pessoal, mais alguém? Alexandre.
O professor Alexandre vai fazer uma pergunta. Na verdade, tudo bem, Fanny? Obrigado aí pela apresentação. Olá, professor. Eu sou completamente leigo no assunto, né? Então, na verdade, eu vou fazer uma pergunta pensando no que eu trabalho, né? Que eu trabalho em sensores, né? A fibra, e uma das áreas de pesquisa é uma questão meio sanitária, ambiental, né? Vamos dizer. Então, você mostrou o trabalho que, na verdade, usam a técnica não só para estudar a estrutura, mas para planejar, né? Como modificar, melhorar, etc., né? Se eu entendi bem. Sim. Poderia ser usada, por exemplo, se eu desse uma amostra de terra, e poderia ser usada essa técnica para detectar a presença de, por exemplo, agrotóxicos? Sim. Assim, basicamente a difração de raio-x, se você e o PDF acoplado, né, na identificação de fases, ele assim, para mim é o padrão ouro de técnica, né? Então, por exemplo, você tem uma amostra de solo, o desafio na amostra de solo, porque o solo tem assim, multicomponente também, né? Você tem várias coisas misturadas num solo, né? Mas se você sabe quais possíveis agrotóxicos que você poderia ter ali, ou quais componentes tem no seu solo, você pode sempre fazer uma medida do solo puro, um solo que você encontre que seja um solo puro, ou amostras que tenham uma pureza maior, comparada com aquele que você deseja avaliar a presença de agrotóxico. Ou ainda, você pode obter amostras dos agrotóxicos separados, né? E aí, você vai fazer uma identificação baseada nos outros padrões desses outros. Então, se a primeira vez que você caracterizou um material, por exemplo, eu sei que existem vários agrotóxicos que já têm dados de difração de raio-x nos bancos de dados, né? Então, sempre vou ter acesso a esses dados para poder fazer uma comparação, para identificar e, quem sabe, até quantificar quanto desse agrotóxico tem naquele solo, né? Então, o passo inicial seria você identificar se os agrotóxicos que você está procurando ou que são possíveis de ser encontrados, se eles já têm dados nas bases de dados. Se não, o primeiro passo é fazer uma medida deles, uma amostra pura de agrotóxico, né? E eu me lembro, quando eu estava na COP, um dos alunos do Delcio trabalhava com agrotóxico, dava maior mão de obra, porque são coisas que são muito tóxicas, né? Para você levar para fazer medida aqui e ali, tem as restrições não, mas agora que não está tudo liberado, não tem mais restrição de nada. Tá tudo agora que está tudo liberado. Fazer em casa agrotóxico, se quiser agora. Mas nos idos lá dos anos 2009, 2010, eu lembro que dava uma mão de obra para viajar para o SINCDOT com esses agrotóxicos, para manusear, enfim, tem todo um protocolo, né, para você tomar cuidado. Mas, assim, existem trabalhos usando difração de raio-x e é possível, sim, fazer essa identificação. Claro que tudo vai depender da concentração também no solo, né? Isso que eu ia perguntar, se é sensível o suficiente para pegar baixíssimas concentrações, porque uma das vertentes do meu trabalho, futuramente, se voltar a tempo, né, na pandemia, aí, sabe-se lá quando vai estar reaberto, é tentar detectar a presença de agrotóxico no leite, porque se o solo está contaminado, o pasto está contaminado, e isso aí, dose, como é que fala? Esse processo, né, absorção, né, enfim, não sei como fala, mas vai passando da terra para o mato, a vaca come e sobra resíduo na hora do leite. E a gente depois vai ingerir isso aí, né? Então, nesse caso, talvez a concentração ela seja muito pequena para ser detectada, principalmente se você tem a amostra líquida, né? Então, você vai ter ali uma concentração muito pequena. Você pode até fazer uma análise qualitativa para ver a presença de algo lá. Mas quantitativo, eu acho que seria mais desafiador. Seria mais... outras técnicas, como cromatografia líquida, de repente, massas, ou esses outros tipos de técnicas mais elementares, né, que detectam mais elementos, Mas, assim, eu sempre digo, sempre faz uma tentativa, porque eu já consegui identificar coisas que parecia que não eram identificáveis, assim. Então, ver qual seria a possível concentração, faz uma tentativa, encontra
laboratório aí na UERJ, que eu sei que o pessoal da Química tem do diratômetro aí, né? Também no CBPF é multiusuário, você pode tenta encontrar a melhor preparação da amostra, às vezes liofilizando a amostra, você vai conseguir ter fazer uma medida e avaliar se é feasible, né? Se é, como é que fala em português? Não sei se existe essa palavra em português. Fazível. Viável, né? Viável. Viável ou não, né? Então. Obrigado. Não, beleza. Valeu, boa discussão. Valeu. Obrigado. Fanny, alguém tem mais alguma pergunta? Perguntas? Obrigada, Isadora, usei bastante coisa da tese da Isadora na minha apresentação. Deixa eu fazer uma, então, só para... Tô vendo. Só para fechar, Fanny. Se a gente tem uma molécula, por exemplo, eu tenho uma molécula que é bem grande, volume mesmo, calculado, teoricamente, é grande, mas ela não é um cristal. Estou dando um exemplo real. A gente tem uma molécula que tem mais ou menos... É binuclear, a gente supõe, um átomo de európio para 120 carbonos, só para você ter ideia. Ela não tem ordenamento de longo alcance. Eu acredito que isso dá para analisar por PDF, mas o modelo deve ser bem pesado para você, porque você acaba tendo muita condição de contorno, né? Porque você não vai conseguir, por exemplo, dizer como é sua estrutura. Por exemplo, como essa molécula é, de fato, só usando o PDF. O que você vai poder fazer é uma análise qualitativa, você vai poder fazer identificação de fase, misturas, essas coisas você pode até conseguir. Mas ir além na estrutura em si vai ser difícil porque ainda não existe na literatura, muito bem definido, modelos de interações intermoleculares para compostos orgânicos. Então, esse é um dos maiores desafios que se tem quando se trabalha com isso. Essa, nesse caso, é inorgânica, só que o problema é que ela tem mas é um európio com um monte de carbono, né? Então, você vai conseguir ter melhor... Você vai... Com certeza, se você fizer um PDF, você vai conseguir caracterizar de alguma forma, mas seria legal, por exemplo, usar o PDF e adicionar fazer uma combinação de técnicas, como, por exemplo, espectroscopia no próximo, né? Near Edge, que é o que Exaves, Exanes, né? Os ANES e o Exaves, que você tem acesso lá no Eletra, né? Você combinando os dados de ZANES com dados de PDF, você consegue obter bastante informação também. Beleza. Muitíssimo obrigado pela dica. E você pode montar um modelo, né, dessa sua molécula a partir de um desenho da estrutura química, e aí, se você modela, por exemplo, se você faz esse modelo e você tenta fazer uma simulação desse modelo aos seus dados de Chanes, por exemplo, e ele bate, você tem algum insight para usar também para o PDF. Então, por isso que eu falo que essas técnicas combinadas, elas podem te dar maior informação do que usar só uma técnica. Por exemplo, ela já pode ir otimizada por DFT, por exemplo, se for possível, e aí a gente tem dados de luminescência, às vezes, que também já tem modelos semi-empíricos que vão ajudando a descrever. Otimizada por DFT, você já pode até fazer uma simulação do PDF para refinar contra os dados experimentais, né? Então, já legal. é um adianto, já. Legal. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Fanny, eu acho que não, e eu queria te agradecer imensamente, novamente, pelo teu tempo, pelo trabalho apresentado. Foi de maneira simples, mas muito, muito claro, assim, dá para a gente ter ideia da potencialidade. E aí, qualquer coisa, tendo resultados em breve, a gente chama de novo, a gente vai vendo, vai evoluindo junto. Tá bom, Fanny? Muitíssimo obrigado por estar aqui hoje. Se vocês quiserem fazer algum contato, alguma coisa, o Marcos tem meus contatos. O Marcos, a gente trabalha próximo já há muito tempo, né? Não fala o tempo, não, que vai parecer que eu tô velho. Deixa abaixo, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, entre em contato com o Marcos, que ele pode passar meu contato para vocês também.
Muitíssimo obrigado, gente. Muito obrigado por estar aqui hoje, todo mundo. Valeu a presença do pessoal da Química, pessoal da Física, todas as áreas aí. Estou parando a gravação agora.